E aí, meu amigo fiscal de contrato, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo, eu vou falar de detalhes mais técnicos do saldo de um contrato. No saldo de qualquer contrato, existe a linha, ou seja, o serviço específico, se é mão de obra, se é equipamento, se é materiais, e existem as quantidades, tá? E existe o consumo que você vai usando e aquilo vai debitando. Então você precisa, como fiscal do contrato, controlar, fazer a gestão, monitorar, alertar. Você precisa fazer a gestão disso, tá? Então é muito importante. Quais são as colunas? De forma bem objetiva aqui. Quais são as colunas mais importantes? As mínimas, você pode colocar mais, não é? Dependendo da análise que você esteja fazendo, mais o mínimo que você precisa controlar. As colunas. O nome do serviço, ou seja, a mão de obra, é um serviço de eletricidade, você precisa colocar o nome do serviço. A segunda coluna, você precisa colocar é, o consumo, ou seja, a linha está em quanto? Está em 20%? Está em 30%? Está em 40%? Então você precisa colocar o consumo, tá? Para saber mais ou menos se você está perto do fim, se está na metade ou se está tendo um baixo consumo. Acontece isso também. Muitas vezes o demandante nem sabe que aquele serviço existe, mas se alguém colocou lá é porque alguém pensou na necessidade. Então pode ter uma linha que esteja muito abaixo do consumo. Gustavo, como é que eu faço para saber se está muito abaixo do consumo? Simples. Se o contrato estiver, por exemplo, na metade do prazo, vamos supor um contrato de 2 anos. Se terminou um ano do contrato, ou seja, avançou 50% do tempo, e você tem menos que 50% do consumo, vamos supor que tem 20% do consumo, quer dizer que se continuar nessa média de consumo, o contrato vai terminar com muito saldo. Então, o ideal não é que você tenha que gastar tudo, mas você precisa saber por que está tão abaixo. Beleza? Então, basicamente é isso. E algo muito importante que não pode faltar de jeito nenhum: alerta de aditivo. Alerta de aditivo. Então, se a curva, não é? Então você tem a média aqui, mensal, que eu já expliquei em outro vídeo. Vamos supor, tem um item com um saldo previsto, um saldo total de 100. Então vamos supor que esse, para facilitar as contas, tenha 10 meses de contrato. Então você tem 100 dividido por 10, consumo médio 10 unidades por mês. Então se você consumir 9, você vai terminar o contrato com saldo. Se você consumir mais que 10, 11, 12, 20, você não vai chegar até o final. E se você não chega até o final, existe um alerta de aditivo. Gustavo, o que é alerta de aditivo? Basicamente, se você consumir toda a linha e você precisa do serviço, não é? Vamos supor que seja um serviço deixa eu colocar com um serviço essencial. Lá, um serviço de limpeza, tem um shopping. Aí tem um serviço lá de limpeza. No banheiro não pode ficar sem ser limpo. E aí? Eita, acabou o saldo, o banheiro vai ficar sujo? Não, tem que limpar o banheiro. Então, basicamente é isso. Aí você vai precisar, você vai ser obrigado. Tem serviços que você, não, então acabou a linha, a gente não vai consumir mais não. Mas tem serviços que não tem como deixar, é igual comida, você não pode deixar de comer. Então você precisa, não é? Tem contratação de demandas continuadas. Você não pode deixar. Na sua casa, por exemplo, não pode deixar de ter arroz e feijão. Não pode deixar de ter a comida. Não pode deixar de ter eletricidade. Então tem serviços que a gente não pode deixar faltar. Então isso aí vai rolar aditivo, tá? Então então é isso aqui que a gente faz, né? São esses, ó, a descrição do serviço, o consumo, não é? O consumo, ou seja, está em quantos por cento? 90%, 80%, você precisa ter isso. E alerta de aditivo. Ou seja, eu vejo que não é muita coisa, mas todos os meses você tem que alimentar esses dados para você saber mais ou menos como está o andamento do seu contrato, tá bom? Então, não deixa de acompanhar esse saldo, tá? Então, eu vou colocar aqui, né? Vou incrementar aqui e se eu tiver mais algum insight, eu falo com você. Pronto.
Só para lembrar aqui, você precisa. Eu vou colocar aqui 3 pontos de atenção, né? 3 insights. O primeiro é cuidado com a escala das quantidades. Por exemplo, um contrato onde uma linha, vamos supor que uma linha ela tenha 100 unidades, o saldo total 100. Se você consumiu uma unidade, você consumiu 1%. Agora, se uma linha tem 4 unidades, se você consumir uma unidade, você consumiu 25%. Então você precisa ter cuidado com a escala. A escala depende da quantidade consumida e do saldo, né? O consumo daquela linha vai depender do saldo total previsto e da quantidade. Então, tenha muito cuidado. Às vezes uma linha está 50%, mas a pessoa só consumiu uma unidade. Tem casos que acontece isso. Ou então a linha está, vamos dizer, 90%, vamos supor, mas tem muita quantidade ainda, tá? Mas a regra é essa, tem que ter cuidado sempre. Precisa sempre acender um alerta. Você precisa estudar caso a caso, né? Então existem casos que realmente é por conta é, da ordem de grandeza. Então nem todas as linhas vai seguir uniformemente. Você precisa estudar linha a linha, caso a caso. Então a primeira dica sua é essa. A segunda é, você precisa ter uma planilha para estar alimentando os dados, jogando os dados. Então, é como se fosse um banco de dados. Você vai sempre atualizando esse banco de dados. E você precisa ter uma outra planilha que vai mostrar esses dados, que vai fazer com que aquela informação seja tratada. Porque nem toda aquela informação que você está lançando é preciso para você ver. Então, nem toda informação que precisa estar no banco de dados vai precisar ser visualizada pelo usuário. Então, você precisa ter uma outra planilha que puxe os dados e faça cálculos. Por quê? Porque, às vezes, uma informação que vai ser visualizada na planilha é resultado da junção de várias informações. Então, nem tudo que está no banco de dados vai aparecer na tela. Então, essa é a segunda dica. Você sempre tem que estar alimentando. E a terceira está correlacionada com a segunda. Você precisa ter uma planilha extra só para visualização dos dados. Algo muito importante que eu não falei. Quando você for fazer essa questão do alerta de aditivo, você precisa colocar o saldo, o período de meses, não é? Porque a gente sempre vai analisar o consumo mensal e você precisa verificar o período de meses. Qual é o período total de meses? Então, só tem como saber se vai ter aditivo ou não se você inserir na fórmula a quantidade total de meses. Então, isso é muito importante. Então, além do consumo, né, do contrato, é muito importante você mostrar em percentuais, dadas as devidas proporções que eu falei já. É muito importante você fazer o alerta de aditivo, fazer também ter o início, quando foi que o contrato começou, quando é que o contrato está previsto terminar. É muito importante também você fazer o consumo ideal, né, calcular o consumo ideal e fazer os devidos cálculos para saber se você está acima da média, abaixo, enfim. Você vai ter essa noção. Então é muito importante você estar acompanhando, não é, a foto. Opa, essa linha aqui tem um ponto de atenção. Então é muito importante você estar vendo nesses detalhes, esses critérios. Gustavo, e se eu ver algum problema, o que é que eu faço? Bom, você precisa fazer relatórios. Lembre-se que fiscal administrativo tem que fazer monitoramento, gestão, orientar, né, o demandante do serviço, orientar o gerente do contrato. Então você tem um papel muito eu não vou dizer de tutor, mas eu vou dizer de um conselho. Então você vai estar orientando, obviamente dando as diretrizes, aprovando ou não o que tem que ser feito, mas no papel de orientar, de conduzir o contrato, tá? Então, enquanto o demandante tem a função de executar, né, é o motor, o fiscal de contrato ele tá ali na direção. Ele tá olhando, opa, beleza, motor, vai funcionando aí, pode pisar no acelerador, mas eu não vou deixar o carro sair da pista. Então, basicamente, quando você olha para o saldo eu não quero que o carro saia da pista. Se você quiser ir a 50, a 80 por hora, desde que não saia da pista, e a pista é a regra do contrato, saldo, consumo. Então, é esse raciocínio. Se você gostou desse vídeo, curta aí esse vídeo, comente e te espero no próximo vídeo. Valeu!